Boa tarde, todas e todes. Quero aqui começar agradecendo muitíssimo às gestoras e gestores que estão aqui fazendo parte desse evento, que reservaram tempo para estar aqui conosco. A gente sabe que não é fácil vida de gestão, são muitos compromissos, muitas reuniões, e depois tem que ter o tempo para dar conta das deliberações, das muitas reuniões, dos muitos compromissos. A gente acha muito importante, né, reservar esse tempo para falar sobre essa temática de inovação dos direitos humanos, então, juntando, inclusive, essa ideia de inovação e a noção de direitos humanos, numa temática e num contexto das Américas, que cada vez mais a gente tem uma crescente aí de tempos de ódio, de agressão, que as palestrantes e o palestrante falarão muito melhor do que eu, né? Então, nós somos aqui, Kailane, se você puder passar, a gente preparou para que vocês tenham dimensão de quem se inscreveu, né, no evento. Nós somos, nesse momento aqui, inscritos para essa atividade, 19 instituições do Brasil inteiro. Nós priorizamos fazer esse webinário voltado para a rede EPT, Rede de Educação Profissional Técnica e Tecnológica, uma rede que eu me orgulho muitíssimo de fazer parte, né? Semana passada eu recebi lá no meu SouGov os parabéns por 17 anos na instituição e amo ser professora da educação básica, né? Muito orgulho de dizer que eu sou da educação básica técnica e tecnológica, atuando no ensino médio técnico integrado, e nós uma rede aí espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Então, aqui eu queria aproveitar também e agradecer aos fóruns, né? Eu vi a nossa pró-reitora de ensino entrando aqui agora, a professora Alessandra, o diretor Clenilson, né? Enfim, queria agradecer todo o trabalho que vocês fizeram de divulgação nos fóruns, fórum das pró-reitores de ensino, fórum de pró-reitoria de pesquisa e inovação, fórum de pró-reitoria de extensão. E pode passar, Kailane, por favor, para o segundo slide. Isso representou com que a gente hoje tivesse aqui, dos inscritos, né, 56%, 56,8% mais ou menos, de diretores sistêmicos, então, pessoas que estão atuando em diretorias na reitoria, nos diversos campos, né, das suas instituições, e é isso? É isso. E 40%, 40,5% como pró-reitores de ensino. Reitores um pouco menos, e a gente entende, né, também essa realidade da agenda dos reitores, mas a gente sabe que isso significa que eles dividiram a equipe e que o CONIF, né, para nós, é um importante momento de diálogo e interlocutor para esse debate. Pode passar, Kailane, por favor. E aí, só para que a gente tenha uma dimensão, né, dessas inscrições, as áreas que se inscreveram aqui foram majoritariamente as áreas de ensino, em primeiro lugar ali, né, ranqueando, logo depois de assistência estudantil, mas nós tivemos pessoas de ouvidoria, de chefia de gabinete, de planejamento, de administração, né, então mostrando aí um interesse mais amplo na gestão nessa temática, né. Pode parar o compartilhamento, Kailane, que aí o Marcos assume. E aí, ainda um pouco contando para vocês, né, da ideia desse evento, esse evento está inscrito dentro de um plano de trabalho, de um convênio que nós temos entre o Instituto Federal do Rio de Janeiro e o Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Mercosul, que está aqui representada pela diretora executiva Andressa Caldas. Nós firmamos esse convênio no ano passado, né, em 2024, aí na presidência da Andressa, e o nosso intuito principalmente é fazer essa formação de gestores na área de direitos humanos, né, através, enfim, de eventos, de materiais, né? E aqui a ideia, especificamente do que a gente vai debater, tem relação com o trabalho final que eu tive que entregar no curso. Eu fiz o curso internacional de políticas públicas e direitos humanos. Eu faço parte do GPTEC, que é o grupo de pesquisa em tecnologia e direitos humanos. Eu nem me apresentei, né? A sua Pamela Passos. O professor Marcos Vinícius também é do GPTEC. A Kailane, que está aqui dando o nosso suporte, também é uma estudante do GPTEC. E no ano passado, quando eu fiz esse curso, no final a gente tinha que apresentar um trabalho. E eu propus um programa
chamado Programa Educadores são Defensores dos Direitos Humanos, Acolhimento, Responsabilização e Formação da Gestão Educacional. E nesse programa, um dos grandes focos é a rede APT, porque eu entendo que é uma rede extremamente forte, espalhada pelo Brasil inteiro, e se tem um lugar que a gente pode resistir frente a todos os ataques que a educação pública democrática vem sofrendo, é através da rede APT. Né? A gente está no chão desse país, a gente está na raiz desse país. Então, os nossos palestrantes vão aprofundar, né, muito mais o assunto, né? Mas, enquanto eu vou aqui colocando algumas questões, eu queria pedir para o Marvin se ele pode já colocar a enquete 1, né, que pergunta aqui para vocês que estão nos assistindo, se a gestão sistêmica da sua instituição, do seu instituto, né, da sua instituição, possui alguma política ou ação de promoção dos direitos humanos para a comunidade interna. Né? Não para o externo, porque muitas vezes nós produzimos para fora, para as redes estaduais, para as redes municipais, mas internamente. A gestão da sua instituição possui uma política, né? E aí a gente deu aqui as opções de sim, estamos elaborando, temos interesses, mas não iniciamos ou não possuímos. Então, cada um aí pode votar, né? E nós partimos, né, enquanto isso eu vou aqui continuando o meu roteirinho de apresentação, a gente parte do pressuposto de que é fundamental e urgente não apenas formar a linha de frente, que são, sobretudo, professores e professoras, mas que tem um comprometimento da gestão educacional nas diferentes esferas para conter esse discurso de ódio. Então, por exemplo, quando um professor é atacado porque ele deu uma aula sobre ditadura, ou porque ele falou que a Terra é redonda, ou porque ele ensinou sobre evolucionismo e não criacionismo, quando ele sofre esse ataque, né, não basta só ele ter as ferramentas de que aquilo é um direito, de que está amparado nos documentos institucionais, mas é importante que toda uma gestão, né, que envolva os canais que essa acusação, esse ataque vai chegar, que saibam dar uma condução e que saibam lidar com essa situação. Né? E, para isso, a gente precisa de um comprometimento institucional. Nesse sentido, eu agora quero publicamente também agradecer a todo o apoio que eu tenho tido na gestão aqui do IFRJ, nós no grupo de pesquisa, não só eu individualmente, nessa temática, e aproveitando para justificar a ausência do nosso reitor, professor Rafael Almada, queria pedir para o Marcos Vinícius, se possível, passar. Ele deixou um vídeo para a gente aqui de saudação para o nosso evento. É possível passar, Marcos? Eu não estou ouvindo. Alguém mais não está ouvindo? Está sem áudio. Está muito baixo, mas agora apareceu o áudio. Será que é por causa do meu fone? Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo nesse momento especial. A gente queria reforçar, né, a importância dessa parceria entre o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ, e o Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Mercosul, o IPPDH. Uma parceria de sucesso que está pensando exatamente esse webinário para fortalecer a inovação em direitos. Parou o som. A ideia desse webinário é cada vez mais mostrar um papel estratégico de você, gestor. O quanto você é importante nesse processo de defesa do espaço da educação como um espaço também de defesa dos direitos humanos. Então, em nome de todo o Instituto Federal do Rio de Janeiro, quero agradecer a você que se inscreveu nesse webinário, a toda a organização, seja no âmbito do IPPDH, no âmbito do IFRJ, pela possibilidade da gente, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, a PROPI do IFRJ, a gente cada vez mais fortalecer uma educação que não só pensa, mas promove os direitos humanos. Um grande abraço, que seja um momento de aprendizado, de troca, importante para cada vez mais o IFRJ, né, e a rede federal como um todo possa, com muita propriedade, dizer que defende os direitos humanos. Um grande abraço para você e um bom webinário. Obrigada, Marcos.
E aí, antes de passar para o próximo tópico, a gente já tem o resultado da enquete, que pudesse mostrar. Muito mais para trazer uma dinâmica, né, da gente entender como é que está esse panorama dentro da nossa rede aqui. Conseguiu ver, Paulo? Não, ainda. É no chat que aparece? Ok. Então, nós temos aqui, né, 6 respostas dizendo que sim. Depois, em elaborando, a gente tem o quê? 3, 2, é isso? Depois temos interesse e não possuímos, né? Então, a gente vê aí que tem um caminho a ser percorrido dentro da nossa rede para pensar em políticas de promoção de direitos humanos para a comunidade interna, né? Como minha avó dizia, e eu, como uma boa historiadora, valorizo muitos saberes daquelas que vieram antes de nós. A gente também precisa arrumar a nossa casa antes de ir para fora. Então, quanto que pensar em direitos humanos para nós, internamente, é muito importante. E aí, antes de passar especificamente para os nossos palestrantes, eu queria também pedir que a gente fizesse uma última enquete, que é a enquete número 2, né? E que a gente está perguntando se vocês têm conhecimento de alguma situação que algum educador ou educadora já enfrentou, né? O Marcos está aí elaborando a enquete, mas enquanto isso eu vou só repassando aqui para vocês como é que vai ser a dinâmica. A Andressa vai ser a primeira a falar e vai dialogar com a gente sobre esse tema. Ali, olha, a enquete. Algum educador ou educadora da sua instituição já foi alvo de agressão ou discurso de ódio por promover os direitos humanos? Sim, já houve boatos, mas não houve formalização da denúncia, ou não, nunca soube de nenhum caso. E aí é importante porque em muitos momentos nós sabemos de histórias, de boatos, mas eles não são formalizados, né? Em outros a gente também não tem nenhum caso. Então, aqui também a gente queria ter esse panorama. Vou aqui também colocar, né? Então, a Andressa vai compartilhar conosco suas reflexões, eu vou apresentá-la formalmente, depois a Camila, e aí eu faço a apresentação dela também, depois o professor Eraz, cada um terá 20 minutos. Depois eu vou abrir, a gente vai abrir o microfone para quem está aqui assistindo, fazer perguntas, colocações, compartilhar conosco, depois a gente retorna para os palestrantes encerrarem, né, responderem, na verdade, dialogarem e aí encerrarem, tá? Então, vou começar aqui com... Só importante falar que a gravação só vai ser nesse primeiro momento. Tem gente que É verdade. Obrigada, Marcos. A gente só vai gravar esse primeiro momento. Quando começar a parte de troca de ideias, de perguntas e tudo mais, a gente vai desligar para que a gente tenha mais privacidade também, tá? Então, eu vou ler aqui o currículo da Andressa, e aí, antes de passar a palavra especificamente para ela, o Marcos pode depois botar ali já o resultado da enquete no chat, quando for, tá? E aí eu vou aqui apresentando a querida Andressa Caldas, que é diretora executiva do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul. Anteriormente, atuou como diretora de Relações Institucionais desse instituto, é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná e possui mestrados em Direitos das Relações Sociais pela UFPR e em Estudos Latino-Americanos pela Universidade de Londres. Foi coordenadora jurídica e diretora executiva da Justiça Global, aqui no Brasil, na Organização Brasileira de Direitos Humanos. Em 2004, publicou o livro A Regulamentação Jurídica do Conhecimento Tradicional, A Conquista de Saberes, pela editora colombiana. Tem experiência em cooperação internacional, mecanismo de diálogo e participação social. Passando aqui a palavra para a Andressa e aí avisando para vocês que a gente também já tem um resultado ali no chat. Obrigada, Andressa, está contigo. Obrigada, Pamela. É um prazer enorme poder estar aqui, dizer também da alegria dessa parceria muito frutífera entre o Instituto Federal do Rio de Janeiro, de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, e o IPPDH. A gente vem já colaborando e armando uma série de ações conjuntas, e esse webinário é também resultado dessa parceria que é sempre impulsada por Pamela, também bem recebida pelo reitor Rafael, mandar um abraço também para ele, e dizer
da oportunidade, né, de a gente poder discutir com gestores, né, com gente que está, como a Pamela falou, na linha de frente, um tema que está atravessando o contexto educacional brasileiro e mundial, né? O dado da violência nas escolas e nas universidades é um dado que nos afeta diretamente, mas não é um fenômeno isolado no Brasil, nem na região e mundialmente, né? Eu acho que é algo que a gente precisa primeiro considerar, encarar esse problema, né? Visibilizá-lo para poder encontrar respostas estruturais ao aumento da violência e ao aumento de casos de agressão e violações de direitos humanos contra professores, contra docentes, contra técnico e a violência no ambiente escolar entre alunos, entre o corpo discente, né? Então, talvez a primeira reflexão a fazer é encarar esse tema não como um problema individual, mas como uma temática que possa ser resolvida a partir de uma abordagem integral e estrutural por parte das instituições de ensino. Já fui apresentada, mas eu queria tomar um tempo, estou olhando aqui o reloginho, um tempo curto, mas talvez necessário, para explicar o que é o IPPDH, como a gente se insere, qual o tipo de trabalho que essa instituição realiza, né? O Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul é um organismo intergovernamental do nosso bloco regional, do Mercosul. Foi criado em 2009, a gente tem 16 anos, fez uma intensa celebração dos 15 anos da instituição, e ele é criado no momento em que o Mercosul, inicialmente contemplado e criado como um bloco principalmente comercial econômico, ele passa desde do final dos anos 90, mas principalmente a partir dos anos 2000, e isso tem a ver com uma confluência, uma coincidência de interesses dos governos dos estados partes do Mercosul nesse momento, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, de avançar com o que é chamado Mercosul social. Né? Então, avançar e consolidar instâncias, e isso vai ser organizado através de diferentes reuniões ministeriais e reuniões especializadas, mas também criando uma institucionalidade, no caso, o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul e o Instituto Social do Mercosul. A gente está sediado em Buenos Aires, na Argentina. O Instituto Social do Mercosul, criado em 2007, tem sede em Assunção, no Paraguai, com a ideia de criar instâncias técnicas de apoio de cooperação técnica e política aos estados para colocar em prática definições que os próprios estados consensuam, né? O princípio que rege o Mercosul é o princípio do consenso, para elaborar políticas regionais, diretrizes. No nosso caso, as demandas que são feitas têm a ver com elaboração de pesquisas aplicadas que podem ser diretamente utilizadas pelos gestores públicos, principalmente por funcionários e funcionárias públicas, recomendações, diretrizes regionais, a solicitação de elaboração de cursos. Pamela é nossa aluna do nosso curso internacional, da Escola Internacional de Políticas Públicas do IPPDH, que já tem 10 anos de existência, e uma grande demanda por formação e capacitação dos funcionários públicos. A gente acabou de lançar, por exemplo, um curso sobre a inclusão da variável étnico-racial nas políticas públicas, é algo também que vem de uma demanda dos países, e a gente elabora a proposta acadêmica e apresenta, aproveita fazer uma propaganda. As inscrições vêm até dia 20 de agosto, ou seja, mais 2 dias, e é um curso virtual, gratuito, de 8 ou 9 semanas de duração, que vai tratar, por exemplo, também a inclusão da perspectiva étnico-racial na educação, nos currículos acadêmicos, a questão dos censos, né, numa perspectiva regional. Outra demanda, né, os chamados mandatos que a gente recebe dos estados, tem a ver com elaboração de campanhas de conscientização. Está aqui a Cecília Batemarco, que é responsável de comunicação e cultura do IPPDH. A gente acabou de fazer um festival de arte pelos direitos humanos, tem trabalhado mostras de cinema, apresentação de mostras de trabalhos fotográficos e outras expressões artísticas, entendendo
entendendo que a cultura também é uma ferramenta potente e importante de transformação das nossas sociedades. E também outra demanda e outra atividade, outra ferramenta que a gente tem colaborado por solicitação dos estados, mas também e principalmente das organizações da sociedade civil, tem a ver com as consultas públicas, com o diálogo social e participativo, entendendo que nessa concepção que as políticas públicas com enfoque de direitos humanos, elas têm que ter uma série de princípios reitores, como é o acesso à informação, como é a transparência, como é o princípio da igualdade e da não discriminação, e como é o princípio da participação nas políticas públicas. Então, esse é um elemento importante e fundamental no acionar do IPPDH para prestar essa cooperação técnica, principalmente aos estados, né? Nosso interlocutor principal são os estados, partes do Mercosul, então mencionei Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, Bolívia se soma agora com parte do Mercosul, mas também na dinâmica do que a gente chama de Mercosul social é ampla a participação dos demais países da América do Sul. Então, a gente tem um âmbito de trabalho que, em geral, alberga Chile, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, menos Guiana e não tanto atuação com Guiana e Suriname. Muito rapidamente também, queria aproveitar para dizer que em relação à temática que a gente vai tratar hoje, alguns antecedentes do Instituto, que depois podem ser utilizados, podem servir de insumos para os debates. A gente costuma dizer que nesse trabalho de pesquisa, muito do nosso atuar tem a ver com elaboração de pesquisas comparadas ou compêndios regionais, né? Mais do que inventar a roda, a gente facilita esse intercâmbio entre as experiências de políticas públicas entre distintos países, entendendo que isso é um fator que impulsiona, a partir do intercâmbio de experiências, o olhar, encontrar no vizinho, né, nessa lógica da cooperação Sul-Sul, que tem similitudes, né, no nosso processo de formação dos nossos estados, nos processos que a gente sofreu conjuntamente, tanto no processo de colonização, de extermínio dos povos indígenas, no processo massivo de escravização dos povos do continente africano, e um passado recente comum também, que tem a ver com ditaduras cívico-militares que são compartilhadas nesse passado comum da nossa região, né, no Cone Sul da nossa região. Então, facilitar, a partir desse olhar, que temos similitudes no nosso processo de formação das nossas instituições, o compartilhamento e a troca de experiências é algo que a gente aposta também como uma prática importante. Então, nesse sentido, tem 2 documentos que eu queria mencionar, relacionados ao aumento da violência no âmbito e no contexto escolar. Isso tem uma publicação que a gente finalizou e publicou em 2022, chamada Políticas Públicas contra o Bullying e o Ciberbullying no Mercosul. Depois eu coloco no chat o link dessas publicações que estão também acessíveis de forma digital. E em 2023, boas práticas contra o bullying nas escolas dos países do Mercosul é outra publicação também que apresenta aí uma série de experiências tanto de normativas como também de instituições e principalmente de protocolos e regulamentações de práticas de combate à violência nas escolas. Dizer também que no âmbito do nosso Fórum de Participação Social, eu mencionei que a gente realiza consultas públicas regionais, a gente em 2016 fez uma consulta pública sobre o tema da educação e cultura em direitos humanos. O objetivo dessa consulta pública feito lá em 2016 era construir diretrizes regionais do Mercosul sobre educação e cultura em direitos humanos. Infelizmente, essas diretrizes ainda não foram aprovadas, tem um tema aí que tem a ver com o nosso contexto e com o olhar dos governos de turno em relação a algumas terminologias relacionadas a gênero, igualdade de gênero, relacionadas à população LGBTI, então isso tem travado, se lograr conseguir um consenso
de todos os países para aprovar esse documento, mas existe uma proposta de diretrizes e existe, como eu mencionei, a relatoria dessa consulta pública. É um processo amplo, participativo, com uma ação muito comprometida da sociedade civil, e o resultado disso é sistematizado pelo Instituto através de um documento, que também eu vou deixar à disposição dos participantes, e aí traz uma série de recomendações já nesse momento, né, já se passaram 10 anos dessa consulta pública, identificando o aumento da violência escolar e não afetando, não só nesse olhar, olhando, obviamente, a violência intraescolar, entre os alunos, mas o que tem sido afetado na relação ao docente e o aumento da violência contra as escolas. E aí eu gostaria de, nesse sentido, mencionar mais um documento mais recente que envolve e que transversaliza a temática do nosso seminário, que é a Declaração por uma Cultura Democrática para contrarrestar as expressões de ódio, que foi aprovada pelo Mercosul em 2023, e nesse sentido foi criado um grupo de trabalho sobre discursos de ódio. Eu vou deixar depois, quando terminar o seminário, eu vou justamente acompanhar a reunião desse grupo de trabalho do Mercosul, e que solicita ao Instituto a elaboração de um compêndio regional sobre experiências governamentais e não governamentais sobre a abordagem dos discursos de ódio nos Estados-partes. Quando esse material está sendo debatido e construído agora, mas quando a gente elaborou a proposta do documento, desse compêndio que vai ser elaborado, foi importante incluir, porque já era identificado também pelos países e pelo próprio Instituto, e um dos tópicos que vai constar nesse compêndio é justamente os atos extremistas contra as escolas, as instituições educativas e contra docentes, né, como impacto direto dessa violência resultante também dos discursos de ódio. Então, nesse contexto, e que se agrava com o aumento não só do uso dos entornos digitais, né, quando a gente tem aí imediatizado pelas telas, ou também propiciado pelo eventual anonimato, um agravamento dos casos de violência. A pandemia da Covid-19 aumentou também essa violência do ponto de vista dos entornos digitais. Estou olhando o reloginho, está diminuindo o tempo aqui, né? E a gente vê isso se agravar em algumas situações, em contextos onde há um avanço das chamadas extremas direitas ou do extremismo, e de que isso se repercute e amplia quando encontra eco nas instâncias, nas máximas instâncias e autoridades dos estados, né? Então, a gente tem, por exemplo, para dar um detalhamento do que parte disso a gente já viveu muito recentemente, né, a partir de uma eleição do governo anterior em tomar as escolas, a universidade, a ciência, o conhecimento como inimigos, né? A gente no Brasil vivenciou isso. A primeira atividade que a gente fez com o Instituto Federal do Rio de Janeiro foi em 2019 ou 20, se não me equivoco, Pamela, justamente com esse olhar de atentar para que os professores estavam sendo atacados, né, na linha de frente, e por isso a importância de entender também os professores como defensores de direitos humanos, né? Não só o defensor do direito à educação, que é um direito humano, mas na sua prática docente e profissional, quando é atacado pelo exercício da sua profissão, ser considerado, né, nessa caracterização e na definição ampla que a Declaração das Nações Unidas sobre Defensores de Direitos Humanos considera de forma muito abrangente a concepção e o conceito de defensores de direitos humanos. Trago outro dado que é mais recente, de onde eu estou sentada, de onde eu vivencio, que é a Argentina, que passa também, a partir da máxima autoridade da presidência da República e de outras ministros ou autoridades, definir e decretar os professores como inimigos, né? E a escola e a universidade como um espaço a ser atacado, a ponto de ser anunciado uma intenção de modificar a Lei da Educação Nacional aqui na Argentina,
para modificar a íntegra da lei para incluir a penalização do que é chamado por eles de adoutrinamento nas escolas, né? Foi anunciado também no ano passado a criação de um 0800 para se denunciar o que se configura, ou que eles apelidam de inculcação ideológica nas escolas e nas universidades. Então, parece que essa reflexão, né, de vincular esse aumento das violências como também um reflexo que é agravado quando os discursos de ódio passam a não ser só proferidos pelas pessoas, vamos dizer, no sentido comum, mas passam a ser tomadas como uma política pública, né, a criação de um programa governamental para buscar atacar e perseguir professores, dá um dado da importância de a gente criar e estabelecer mecanismos de prevenção dentro do espaço escolar, mas também olhar esse fenômeno como a necessidade de ter uma resposta estrutural, né, uma resposta política, uma resposta comunicacional para esse fenômeno que, infelizmente, vem avançando na nossa região. E aí, para finalizar, eu imagino que provavelmente a Camila e a professora Erasto vão trazer elementos, né, que o Brasil tem trabalhado, mas nesses documentos que eu mencionei para vocês, nessas publicações que a gente elaborou, aí aparecem algumas experiências interessantes, por exemplo, no caso da Argentina, para a atuação frente à violência de gênero, discriminação e bullying, a criação de protocolos de universidades, imagino que a Camila vai comentar, a gente também está elaborando junto com o CLA uma formação para o ano que vem, justamente para intercambiar e para fazer essa troca de experiências que existe já na região sobre protocolos para superar a violência de gênero nas universidades, né? Isso vem crescendo, a existência de protocolos, a criação de ouvidorias, por exemplo, né? Como são as oficinas de orientação sobre violência de gênero, a UBA tem, outras universidades têm também. No caso do Paraguai, a Universidade Nacional de Assunção implementou um protocolo de prevenção e sanção do acoso sexual, com mecanismos de denúncia e acompanhamento psicológico. No Uruguai também, a gente tem um programa de gênero, sexualidade e educação. Em grande medida, o maior avanço que a gente tem tido em relação a esses protocolos em outros países da região tem sido relacionado às violências de gênero, mas há também um aumento e uma criação recente. Bom, tem o caso da ouvidoria da Universidade de Ouro Preto, que acho que é precursora, mas de programas mais amplos, né? Uma política, de fato, institucional de prevenção e enfrentamento às distintas violências, né? Eu tomei aqui o caso da minha universidade, minha alma mater, que recentemente aprovou uma proposta, também atendendo, né, a própria definição do decreto decreto nacional que institui a necessidade de criar programas, né, relacionados a enfrentamento ao assédio no ambiente laboral, mas que nas universidades se traduz e se concretiza em programas de prevenção e enfrentamento a violências, né? Então, é importante de mais para além, né, das grandes diretrizes que as leis ou os princípios ou os instrumentos normativos, sejam regionais ou universais, trazem, é esse trabalho de aterrizar, né, de transformar essas grandes normativas e diretrizes em recomendações, em práticas, em protocolos. Me parece que esse é o debate importante que a gente vai ter pela frente, de como fazer isso de uma forma integrada, de uma forma que tenha enfoque de direitos humanos, que seja participativo, mas principalmente que acolha as pessoas vítimas, sejam docentes, sejam gestores, técnicos e, obviamente, o corpo discente também dos alunos, de uma forma integral, né, com atenção jurídica, quando é o caso, com acolhimento direto também de atenção e atendimento psicológico. Eu acho que eu tenho uma série de medidas aí que eu estou bem interessada em ouvir e aprender com vocês, mas queria deixar essa ênfase da gente seguir avançando nesses protocolos, de colocar o Instituto também à disposição desse trabalho de troca de experiências do ponto de vista regional, né, olhando esse conhecimento que se produz no Sul, né, nessa ideia da cooperação Sul-Sul, como
um conhecimento compartilhado e colocar o Instituto, obviamente, para a gente seguir trabalhando conjuntamente entre as distintas instituições e também nos espaços de capacitação e de diálogo social. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Andressa. Eu não sabia que fazia essa campainha quando dava o temporizador. Eu achei ótimo. Pelo menos é discreto, não é um conclua, companheiro, desliga o microfone. Bom, quero agradecer muitíssimo a sua apresentação, Andressa, que traz aqui para a gente, né, perceber o conjunto de materiais e de documentos, na verdade, normativos, que respaldam a nossa atuação enquanto educadores e educadoras comprometidos com a educação e direitos humanos, né? Ao mesmo tempo que na própria fala da Andressa ela coloca que, como diz Milton Nascimento, nada a temer senão o correr da luta, né? A gente tem aí a mudança de governos e muitas vezes autoridades que vão nos colocar em situações muito difíceis para a implementação dessa educação e direitos humanos, né? Para isso, a gente tem aqui, então, escutando agora a Camila Crosso, que é da Coalizão pela Liberdade Acadêmica das Américas. Vou aqui passar aqui o currículo da Camila. É doutora em Educação pela Unicamp, mestre em Política e Planejamento Social em Países em Desenvolvimento pela London School of Economics, com certificado profissional em Gênero e Desenvolvimento pela Geneva Graduate Institute. Atualmente é diretora executiva da Coalizão pela Liberdade Acadêmica das Américas, a CLA. Entre 2020 e 2024, foi diretora do Programa de Educação da Open Society Foundations e, anteriormente, foi coordenadora geral da campanha latino-americana pelo direito à educação, de 2007 até 2020, bem como presidente da campanha mundial pela educação. Então, com vocês, Camila Crosso. Muito obrigada aí, Camila. Está contigo a palavra. Muito obrigada, Pamela, pela apresentação, mas principalmente pelo convite de estar compartilhando essa mesa com vocês. Parabéns pela iniciativa, né, do Instituto IFRJ, junto com o IPPDH. E, Andressa, é um prazer te ver aqui. Com a Andressa, a gente já compartilhou outros espaços e também, que bom que eu estou compartilhando a mesa com o professor Erasto Fortes. E essa possibilidade de trocas é tão importante, essa colaboração, essa atuação em rede, essa atuação colaborativa, e que feliz que eu estou também do público que nos acompanha aqui, né? Eu vou ter muito prazer em poder conversar com todos eles, com todas elas, espero que, né, no momento de perguntas e respostas seja possível. E eu vou começar também contando um pouquinho sobre a CLA, para poder contextualizar a minha fala. A Coalizão pela Liberdade Acadêmica nas Américas é uma coalizão relativamente nova, ela nasce em 2021, e por iniciativa de 3 universidades, ou 3 organizações, melhor dizendo. Uma delas é a Scholars at Risk, que tem atuação em âmbito mundial e justamente trabalha com acadêmicos em risco em todo o mundo. Ela tem sede na Universidade de Nova York, e outros 2 parceiros, a Universidade de Ottawa, no Canadá, e a Universidade de Monterrey, no México. Então, esse trio começa a CLA em 2021. Ano passado, eles contrataram uma diretoria, a sua primeira diretora da CLA, e vou, assim, muito rapidamente contar o que a gente faz, né? Primeiro, dizer que nós somos uma coalizão. Temos membros mais ou menos 130 membros a essa altura, espalhados em toda a América. É muito bonito, gente, poder estar trabalhando numa iniciativa de coalizão Norte-Sul. Para mim é uma experiência nova, a poder cruzar essa fronteira Norte-Sul e poder estar, digamos assim, encontrando parcerias, encontrando alianças numa horizontalidade, mas articulando o Norte-Sul. Nesse momento, os Estados Unidos precisam também do nosso acolhimento e da possibilidade de uma troca de experiências. Eu também acho que o Brasil tem muito a oferecer no sentido de como podemos fazer uma resistência organizada, né? E a CLA tem, além da sua membresia,
tem muitas parcerias institucionais, algumas delas aqui sentadas à mesa, e muitas outras. A gente se articula muito, seja com o sistema interamericano e com as relatorias do sistema interamericano, como também das Nações Unidas, a Unesco, organizações análogas à CLA na África e na Ásia. Então, também estamos criando um movimento mundial pela liberdade acadêmica, vamos dizer assim. E a gente atua na articulação interinstitucional, a gente atua fazendo monitoramento dos ataques à liberdade acadêmica, mas também dos avanços, porque alguns poucos existem e a gente precisa documentar e se inspirar para que se multipliquem, para que a gente possa aprender e avançar. A gente atua muito em pesquisa, temos uma colaboração com a Claxo de fellowship, no tema da liberdade acadêmica, para ver se a gente adensa mais digamos, o conhecimento, a produção de conhecimento específico sobre essa temática da liberdade acadêmica. A gente produz algumas pesquisas também. E a gente atua em termos de incidência política, tentando implementar esse direito humano, que agora é, de fato, cada vez mais, vamos dizer, reconhecido como um direito humano fundamental, a liberdade acadêmica. Então, a gente atua junto a atores, né, de cada um dos países, para que isso, de fato, possa se concretizar. Temos 3 grupos de trabalho, um deles é de litígio estratégico, que vem ampliando sua atuação, outro sobre monitoramento, e um outro, eu acho que é o mais fortalecido, onde eu conheci a Pamela, onde a Pamela e eu, digamos, a gente se articulou mais, né, Pamela, e também a Andressa participou, que é o GT, o Grupo de Trabalho de Gênero. No âmbito do GT de Gênero, a gente tem feito muitas coisas, a Andressa citou algumas. A gente lançou um documento para a elaboração de protocolos contra a violência de gênero nas universidades e nas instituições educacionais como um todo, entendendo ou sublinhando o nexo entre violência e perda de liberdade acadêmica e violação à liberdade acadêmica. E a gente também tem trabalhado agora com o Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Mercosul, e em diálogo com a Andressa, ela mencionou, a gente está elaborando uma capacitação especificamente nesse tema. Eu vou agora entrar propriamente no foco que me traz aqui hoje, que é uma das iniciativas importantíssimas que a CLA leva adiante, que é o desenvolvimento de um documento. Uma das autoras é justamente a Pamela, né, que está nos convocando aqui. A outra autora é a Amanda Mendonça, da UERJ, e as autoras elaboraram para a CLA um documento de desenvolvimento e implementação de diretrizes para políticas e ações de acolhimento a educadores em risco na América Latina. Esse é digamos, é uma iniciativa transcendental, ela é uma iniciativa, ela é guarda-chuva, ela cruza, digamos assim, ela abarca, né, toda a missão da CLA, de fato, né? Ela atravessa a questão de gênero, ela atravessa a questão do monitoramento, ela, de fato, é uma iniciativa muito abarcadora da nossa missão, né? Portanto, é uma grande prioridade nossa, né? E o que a gente quer com o desenvolvimento dessas diretrizes? Justamente, a gente quer poder orientar, né? Trazer consciência e orientar as universidades e as instituições de ensino de uma maneira mais ampla, porque a gente fala dos ataques à liberdade acadêmica que acontecem ao longo de todos os níveis educacionais, né? Para que, de fato, as instituições consigam ter uma consciência maior dessa problemática, entender, como já a Andressa falou, que isso não se trata de um problema individual ou isolado, e sim se trata de um problema institucional e, mais ainda, de um problema político que afeta toda a sociedade, né? De maneira que essas instituições, de todos os níveis educacionais, possam, de fato, elaborar políticas e criar mecanismos e procedimentos para acolher esses educadores, essas educadoras que sofrem violência, que sofrem perseguição política.
eu queria comentar algumas questões, assim, desenhar um pouquinho. Eu tenho aí 12 minutos, vou ser disciplinada aí, Pamela, mas começar dizendo que para a Clá e para as autoras do texto, a gente reconhece, de fato, os educadores, como muito além, aliás, não só a gente, mas os organismos de direitos humanos de todo mundo, regionais, internacionais, nacionais, reconhecem as educadoras, os educadores, muito além de transmissores de informação ou conteúdos, né? A gente entende os docentes como agentes transformadores, né? Que incidem, que têm uma incidência no desenvolvimento ético, social e político dos e das estudantes, como da sociedade como um todo. São agentes de transformação, de fato, né? E desempenham um papel absolutamente estratégico na difusão de saberes especializados, mas também de formação de consciência crítica, de pesquisa, de promoção da cidadania, né? E, enfim, tudo que envolve pesquisa, ensino e extensão, e essa formação de pensamento crítico, de cidadania, enfim, esse papel social, de alicerces da democracia. A gente sabe, e aí está muito documentado em termos de Brasil, América Latina e mundo, que a profissão docente vem sofrendo muitos ataques, né? Que vão além da problemática da liberdade acadêmica, que começam, ou que são antigos, que tem a ver com a precarização da profissão docente, que tem a ver com na verdade, com uma desvalorização da própria educação, portanto, um desfinanciamento que afeta profundamente a profissão docente. Existe toda uma problemática de saúde mental que ainda se fala muito pouco, né? Existe uma problemática de, digamos assim, pouco interesse, né? É muito importante que não haja um gap, um vazio de professoras e professores por toda a crise que acontece na profissão, mas, recentemente, a gente tem visto que essa situação se complexifica com crescentes ataques à liberdade acadêmica. E isso é um fator que se soma a uma problemática mais ampla, mais antiga, de precarização da profissão docente. Então, é uma preocupação imensa da Coalizão pela Liberdade Acadêmica, das autoras que escrevem esse texto, mas também de organismos internacionais, como é que a gente pode olhar para a problemática da perseguição política, que, como a gente reitera, é uma questão institucional e política de fato, né, para que a gente possa valorizar essa profissão e encontrar mecanismos de superação dessa problemática. Eu queria sublinhar, reiterar duas questões antes de passar para uma questão da liberdade acadêmica como direitos humanos, mas que a Andressa mencionou e eu quero sublinhar. Primeiro, a importância da gente ver esses ataques que acontecem a educadores e a educadores de maneira geral, por ensinar temáticas, entre muitas aspas, sensíveis, que eu acho que a gente precisa repensar a forma de colocar isso, porque são simplesmente temáticas relacionadas à democracia e aos direitos humanos, né? Questões de gênero, questões de raça, questões de história. Não só as ciências sociais são atacadas, mas também as ciências naturais, questões relacionadas com questões econômicas e de lucro também são atacadas, o clima é profundamente atacado, questões relacionadas à mineração, à terra, desenvolvimento, ecologia, portanto, na verdade, ciências humanas, ciências duras, né? Então, crucial a gente entender essa problemática como um todo, mas sublinhar que tem uma questão de gênero, a problemática de gênero é agravada, as docentes são particularmente atacadas, as estudantes também, as docentes as funcionárias também, e quando docentes, mulheres, defendem estudantes, ou se defendem seus colegas, o ataque é ainda maior. Então, só queria sublinhar a problemática de gênero com ênfase, tá? E sublinhar aquilo que também foi dito anteriormente, que educadores são defensores de direitos humanos. Isso é muito importante, porque isso vai, digamos assim, vai
incluir essa temática num debate maior de defensores de direitos humanos. Eu quero dialogar também com, por exemplo, a relatoria de defensores de direitos humanos das Nações Unidas ou do sistema interamericano. Não são só os jornalistas, as jornalistas, os artistas, as artistas, mas também educadores e educadoras. São também defensores de direitos humanos que estão sendo profundamente atacados. A gente precisa olhar, e a Farida, que é a relatora do direito humano à educação, fala e reitera, essa questão da criatividade, digamos assim, as funções intelectuais estão sendo profundamente atacadas, de criatividade, de intelectualidade. A gente precisa aprender a trabalhar coletivamente com esses atores que estão sendo atacados pela intelectualidade e pela criatividade. Passando rapidamente, muito pincelando aqui, para dizer para vocês que a liberdade acadêmica está sendo reconhecida crescentemente como um direito humano fundamental. Nas Américas, temos os princípios interamericanos de liberdade acadêmica e autonomia universitária. Internacionalmente, a gente tem os princípios para a implementação do direito à liberdade acadêmica, um informe específico sobre essa temática feito pela relatora especial do direito humano à educação, no ano passado, e esse ano a resolução sobre o direito à educação do Conselho de Direitos Humanos da ONU abraça a questão, reconhece a questão da liberdade acadêmica como um direito humano fundamental. O documento que a gente vai lançar no dia 1º de outubro, em Brasília, traz 8 princípios fundamentais e 7 recomendações. Então, nesses 5 minutos e meio que faltam, eu vou pincelar um pouco sobre eles. Quais são eles? Então, em termos de princípios, um primeiro é a conscientização. Então, é fundamental colocar essa problemática no centro do debate, dentro das universidades, no público mais amplo, porque não é reconhecido ainda na dimensão e na gravidade que ele tem. É muito importante o princípio da confidencialidade, garantir a privacidade e a segurança das pessoas implicadas, né? O princípio do cuidado é fundamental, a política digamos assim, tratar da questão do acolhimento com a perspectiva de cuidado é absolutamente fundamental, fazendo com que esses protocolos sejam humanizados, oferecendo apoio psicológico e jurídico, e criando, de fato, um entorno seguro para quem está realizando a denúncia. O princípio da integração, que significa gerar programas e medidas que garantam às educadoras, aos educadores perseguidos, uma integração e a possibilidade de continuar o seu trabalho de docência, de pesquisa e de extensão em segurança, né? O princípio da interseccionalidade, entender que a problemática dos ataques aos educadores, às educadoras, não se dá de maneira homogênea, e sim que se produzem de maneira diferente em função da raça, de gênero, da diversidade sexual, da orientação sexual, né? E é fundamental a representatividade de todos e todas em processos de toma de decisão. A laicidade, como um princípio crucial, né, nesse momento de pensar o acolhimento e políticas de acolhimento, o respeito e promoção aos direitos humanos, então entender que o direito os ataques à liberdade acadêmica eles se inserem num contexto mais amplo de defesa de direitos humanos, e a sustentabilidade das ações de acolhimento, né? É preciso programas de longo prazo, que sejam políticas institucionalizadas das universidades ou de outras instituições de educação, que existam a formação de equipes, financiamento adequado, né, entre outros. E em termos de recomendações, vou falar rapidamente do 7, a criação de protocolos, justamente para garantir essa sustentabilidade e, digamos assim, toda uma reflexão e um marco legal, né, e institucional que ancore as ações, a formação de equipes, a sensibilização da comunidade educacional como um todo, a criação de redes de apoio psicológico e jurídico que possam ser, inclusive, compartilhadas entre instituições, a oferta de bolsas de estudo e pesquisa, quando a educadora e o educador precisam, de fato, mudar
de país, né? Que não é necessariamente sempre, porque o acolhimento deve começar em cada uma das instituições, mas quando necessário é preciso que haja um acolhimento e uma colaboração regional para que esse acolhimento aconteça, e um fomento do diálogo intercultural e linguístico. Então, realmente, o português, o espanhol, programas de português e espanhol em toda a América Latina para poder fazer um acolhimento, né? E processos de segmento e avaliação. Eu tenho 2 minutos que eu quero mencionar o seguinte. Para a gente, na CLA, são essas 2 linhas fundamentais. Primeiro, o acolhimento dentro de cada uma das instituições, ou seja, cada instituição deve fazer uma reflexão sobre os ataques aos educadores e às educadoras e o que cada instituição pode fazer a respeito. E, além disso, a gente precisa desse diálogo regional. Por quê? Porque hoje, quando muito, não existem programas de acolhimento como a gente defende, a ideia de acolhimento, mas existem programas de realocação temporária, que são Estados Unidos e Europa. Nós precisamos pensar políticas de acolhimento dentro da América Latina. Essa é uma questão dentro do Brasil e dentro de América Latina. Para a gente isso é fundamental. Então, espaços como esse, que são espaços de colaboração, de diálogo, pensar, por exemplo, a CRES, a Conferência Regional de Educação Superior, pensar o Instituto de Políticas Públicas, que a Andressa lidera, o Mercosul, pensar espaços de integração, pensar também o que a gente pode fazer com o SEX-ICA na América Central, ou outras instâncias, né, a CELAC, o que a nossa região, nosso país e a nossa região podem fazer para pensar o acolhimento como tal, como um princípio reitor, de forma que a gente possa enfrentar e superar a problemática de violência e de ataques que a gente vem percebendo como um fenômeno crescente junto a educadoras e educadoras. Eu termino por aqui, agradeço muito a oportunidade e devolvo para você, Pâmela. Muitíssimo obrigada, Camila. Terminou ainda antes, aí com uns segundinhos, deixa eu apertar para não fazer barulho aqui. Importante aí não só essa reflexão, né, desse lugar, que é um lugar político da educação. A educação lá não é uma mera transmissão de conhecimentos, de informações, mas uma constante problematização do mundo, né, e das desigualdades que nós temos nesse mundo, visando a sua própria superação. Então, a gente tem tentado incansavelmente trabalhar na CLA também nesse sentido. Vou agora passar para uma referência também no assunto, professor Erasto, não só uma referência acadêmica, mas uma referência de vida, de luta e de militância, que eu também tive o prazer de conhecer na época da pandemia, né? Acho que a nossa primeira atividade foi online, e depois seguimos aí por diversas frentes, né? Então, vou aqui ler também, apresentar o professor Erasto Forte Mendonça, é doutor em Educação pela Unicamp, com pós-doutorado na UFG. Mestre em Educação pela UNB, professor aposentado da UNB, de onde foi diretor da Faculdade de Educação. É coordenador geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos da CECADI-MEC e conselheiro do Conselho Superior da CAPES. Conselho Nacional de Educação, e conselheiro do Conselho Superior da CAPES e conselheiro do Conselho Nacional de Educação entre os anos 2012 e 2016. Presidente da Câmara da Educação Superior, de 2014 a 2016, secretária adjunto de Educação do Distrito Federal, em 2011, conselheiro e vice-presidente do Conselho de Educação do Distrito Federal, de 1995 a 1998, professor de Educação Básica por 28 anos, coordenador-geral de Educação e Direitos Humanos e diretor de Promoção de Direitos Humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, entre 2007 a 2010. Além de uma referência, né, na área de escolas militarizadas e todos os nossos embates com essas propostas. Muito obrigada, professor Erasto. Deixo contigo a palavra. Muito obrigado, Pâmela. Eu quero agradecer o convite que foi formulado por você própria, né, em nome não só do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do grupo de pesquisa, como também das entidades, né, que, de alguma forma, nos auxiliam na reflexão dessa temática tão importante. Eu queria lembrar, né, que o convite que foi feito à época,
ele explicitava que esperava-se uma reflexão sobre a relação entre o educador ser educador e, ao mesmo tempo, defensor dos direitos humanos, e que fosse uma reflexão que partisse do livro Direitos Humanos e Educação Libertadora, de Paulo Freire, que sistematiza a gestão democrática da educação pública na cidade de São Paulo, à época da gestão da prefeita Erundina, de 89 a 91. Foi um livro que eu tive a honra de organizar com a professora Anita Freire, viúva, né, do nosso mestre. Então, quero fazer uma saudação e um agradecimento ao Instituto Federal, na pessoa do professor Marcos Vinícius, que peço que estenda, né, a toda a administração dessa casa tão importante, né, no conjunto das instituições de educação superior do nosso país. Agradecer a Camila pelo convite e manifestar aqui meu prazer de estar com a professora Andressa e a professora Camila, né, dividindo essa reflexão. Bom, eu queria explicitar também, todos que me antecederam aqui falaram das suas instituições, e eu acho que eu não posso deixar de falar de onde eu estou. É claro que todos conhecem o Ministério da Educação, mas, em particular, a secretaria onde está a coordenação, que, nesse momento, eu tenho a honra também de alguma forma, estar ajudando lá a tocar o trabalho, né, das políticas educacionais em direitos humanos. É a SECADI. Né? A SECADI foi uma iniciativa do primeiro mandato do governo Lula, já em 2003, ainda com o nome de SECAD, sem o I no final, que tinha a intenção de trabalhar com a ideia de alfabetização, especialmente alfabetização de adultos, e das diversidades, né? Considerando a necessidade que o Ministério da Educação, como coordenador das políticas nacionais de educação, ele pudesse tratar, né, a equidade na educação, porque não basta a gente pensar na igualdade de oferta, é preciso que essa igualdade de oferta retrate a preocupação com a equidade, né, porque nem todos partem do mesmo ponto de partida. Então, a SECADI tem um histórico, né? E nesse histórico ela tem uma interrupção muito grave, que eu vou pedir licença a vocês para ler, curto, o tweet do então presidente da República, do inelegível, publicado no segundo dia de governo, dia 2 de janeiro de 2019, às 6h51 da tarde, em que ele dizia o seguinte: ministro da Educação desmonta a Secretaria de Diversidade e cria a pasta de alfabetização. Formar cidadãos preparados para o mercado de trabalho. O foco oposto de governos anteriores, que propositalmente investiam na formação de mentes escravas das ideias de dominação socialista. Então, essa era a visão, não é, do então presidente da República, que, de uma canetada, terminou com uma experiência de muitos anos, né, que vinha desde 2003, como eu disse, promovendo a discussão sobre a diversidade, sobre a necessidade da inclusão, sobre a equidade na educação, fazendo um esforço hercúleo de inclusão de grupos vulnerabilizados da sociedade, né? Grupos esquecidos, aqueles que ninguém quer ver, aqueles que a gente passa do outro lado da rua para não precisar enxergar. E a SECADI tem esse papel, de trazer essas pessoas para o direito à educação. Bom, evidentemente que vocês também sabem que a SECADI foi recriada já no primeiro dia do governo atual, do governo Lula, nesse terceiro mandato, e eu insisto com vocês de dizer, não é à toa o slogan que o governo adotou. Se chama União e Reconstrução. Porque o que nós estamos tentando fazer é isso mesmo, é uma reconstrução de todo um processo que foi não só abandonado, mas em boa parte destruído, né? Direitos humanos, a gente sabe, foi um tema satanizado. Não foi somente esquecido, ele foi um tema satanizado, de forma que não era possível trabalhar um tema desse como uma política de educação. É claro que na resistência, né, nós professores, professoras, profissionais da educação,
continuamos a fazer isso como uma forma de resistência em nossas escolas e nossas instituições de educação superior. E não foi por outro motivo, não é, que professores e instituições de educação foram tomados como inimigos públicos, número 1. Então, acho que é importante a gente situar o papel da SECADI nesse contexto da reorganização do Ministério da Educação. Eu queria também assinalar a importância dos institutos federais. Os institutos federais têm dado uma contribuição inestimável à questão da diversidade e da inclusão na educação em nosso país. Nós mantemos, por exemplo, uma Comissão Nacional de Políticas Educacionais em Direitos Humanos, e o CONIF está presente como um dos membros, né? A professora Oneida, que é a reitora do Instituto Federal de Goiás, representa o CONIF nessa comissão. E são alguns, não poucos, né, processos de transferências de recursos que temos executado com os institutos federais para processos formativos, por meio de cursos de atualização, cursos de aperfeiçoamento, até cursos de especialização promovidos pelos institutos federais. Bom, eu queria destacar inicialmente, preliminarmente, que refletir sobre o papel dos gestores em tempos de agressão, como é o título, né, do webinário em que estamos, impõe a gente considerar que nós não podemos nos referir somente a formas explícitas de violência física ou violência verbal, porque também são agressões, aquelas formas sutis, né, de negação de direitos, como os assédios, o ataque às instituições, ataque à democracia, a deslegitimação da ciência e da educação pública, dentre tantas outras formas, né, simbólicas, mas muito concretas, de produzir agressões. A gente vive nesse cenário de desigualdades, que são desigualdades persistentes, que fazem parte, não é, dessa história não só da educação, mas a história social de nosso país, que produziu essas desigualdades, elas permanecem persistentes, e o esforço das políticas educacionais é exatamente esse de trazer essas populações esquecidas, negadas, para o direito à educação. A questão do discurso de ódio, que também já foi tratada aqui pelas colegas, né, que me precederam. Então, é nesse cenário em que nós nos encontramos. É por isso que, nesse cenário, se torna urgente o compromisso público, ético, né, com os direitos humanos. E esse conteúdo não é apenas um conteúdo, ele é também método. Porque a educação em direitos humanos ela se traduz como conteúdo e como método, né, que inspira para nós o enfrentamento a todo esse tipo, né, de agressão, seja ela voltada à instituição educacional, seja voltada aos estudantes, seja ela voltada também aos educadores e educadoras, como já foi lembrado aqui. A agressão contra os estudantes ela se manifesta por inúmeras formas, de inúmeros meios. O bullying, o preconceito e mesmo por meio da discriminação objetiva, concreta, atingindo de maneira particular grupos vulnerabilizados. A agressão a educadores e educadoras tem assumido a forma de perseguição sistemática, já lembrada aqui também, e que se caracteriza como uma violação aos direitos dos educadores, como, por exemplo, a violação à liberdade educacional, à liberdade acadêmico-científica de pesquisar, divulgar conhecimento, a violação ao pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, expressa nos componentes curriculares e nos materiais didáticos, paradidáticos e materiais literários. A violação à gestão democrática das instituições educacionais. E quero frisar que todas essas violações que acabei de citar são não apenas exigências legais, mas constitucionais. Quer dizer, o professor é agredido, a professora é agredida por obedecer aquilo que é disposto na Constituição como um princípio da educação brasileira. Bom, eu quero também lembrar aqui que a SECADI tem feito um apoio técnico e financeiro
a Universidade Federal Fluminense, a Pamela conhece bem essa história, não é? Na manutenção de um Observatório Nacional da Violência contra Educadores e Educadoras. Essa é a forma como o Ministério da Educação tem se portado na tentativa de fazer com que essa realidade seja melhor conhecida e qualificada, porque a intenção, ao fim e ao cabo desse processo, é de que o MEC possa organizar um programa de proteção aos professores, de alguma maneira, a partir desses dados, né, que estão sendo coletados, organizados, sistematizados pela Universidade Federal Fluminense e outras universidades e instituições que são parceiras desse observatório. Eu queria também dizer que, nesse sentido, todo dessas violações, a educação em direitos humanos ela é lembrada como um conteúdo e método, como eu acabei de dizer, que é capaz de promover o enfrentamento e a superação dessas violações. Eu estou dizendo com isso que a gente tem um remédio, a gente tem uma ferramenta com a qual a gente pode trabalhar a superação dessas violações, na medida em que ela atua para a criação de uma cultura universal de direitos humanos. A educação em direitos humanos ela permite o exercício do respeito, da tolerância, da promoção e a valorização das diversidades como riqueza humana, não é? Nas suas múltiplas formas de expressão étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, de gênero, de orientação sexual, dentre outras tantas que a gente poderia lembrar. Quando ela é assumida como prioridade, a educação em direitos humanos, nos projetos educacionais, e não apenas na intenção isolada de um professor, de um pesquisador, de uma professora, mas pela instituição, especialmente nos currículos, a educação em direitos humanos é capaz de colaborar para propiciar um ambiente de respeito aos direitos humanos de todos os envolvidos nas comunidades escolares e nas comunidades acadêmicas. O ambiente das violações ele não deixa de existir naturalmente, mas permite que elas sejam enfrentadas com determinação pelos gestores das instituições. Eu estou dizendo com isso que educação em direitos humanos não é apenas a gente atuar como militante de direitos humanos, na defesa dos direitos humanos. É a criação de um ambiente de respeito aos direitos humanos no interior das instituições. É claro que, para isso, né, nós temos marcos regulatórios que são bastante robustos no Brasil. Nós temos um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos que é vigente desde 2003 e que atualmente se encontra numa fase de revisão e de atualização organizada e coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nós temos diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. É um documento da maior importância do Conselho Nacional de Educação, que é de 2012. Está em vigência. E nós tivemos uma alteração muito importante na Lei de Diretrizes e Bases em 2021, com o acréscimo de um parágrafo no artigo 26 da LDB. Como sabemos, né, o artigo 26 da LDB relaciona o que são os conteúdos da educação básica. Como é que deve se organizar o currículo da educação básica? Todas as etapas, desde a educação infantil até o ensino médio. E essa lei de 2021 ela incorporou um parágrafo 9º, que não existia, que determina que direitos humanos, enfrentamento à violência de crianças contra crianças e adolescentes e o enfrentamento às violências contra meninas e mulheres são conteúdos obrigatórios na educação básica, na forma de temas transversais dos currículos, como parte diversificada do currículo. Então, os conselhos de educação dos estados e dos municípios têm a obrigação formal de produzir normativa, para saber como que essa obrigatoriedade deve se incorporar nos currículos das escolas. Estamos falando aqui de educação básica, né? E na educação superior? Bom, na educação superior não houve uma alteração legal, mas a Diretriz Nacional para a Educação e Direitos Humanos incorpora a educação superior como um cenário, né, onde a educação em direitos humanos deva acontecer. Há uma eterna discussão se isso deve ser feito como transversalidade ou como criação de disciplina. Evidentemente que as instituições têm autonomia, né, constitucional e legal para tratar de seus próprios planos
e currículos, mas nós temos considerado no campo da educação e direitos humanos que, pelo menos, as licenciaturas que formam os educadores e educadoras de nossa educação básica deveriam se preocupar em contemplar nos seus currículos uma disciplina sobre a educação e direitos humanos, né? Porque não há discussão, né, que possa ser protagonizada por nós que diga que não deve existir uma disciplina que ajude a formar os nossos professores e professoras na preocupação com a educação e direitos humanos. Bom, nesse tempo que nos resta aqui, de 4 minutos, né, por que a referência a Paulo Freire e ao livro foi sugerida, né, como um ponto de partida para essa reflexão? Por que foi aventada essa possibilidade? Quando Paulo Freire assume a Secretaria Municipal de Educação em São Paulo, em 1989, ele teve a oportunidade de colocar em prática as suas concepções pedagógicas como gestor, né? Mais conhecidas à época, inclusive, como concepções pedagógicas, teóricas, né? E durante a gestão de Paulo Freire, ele promoveu uma educação que foi voltada para a emancipação dos sujeitos, priorizando o diálogo, a participação popular, a valorização do saber dos educandos, inclusive da linguagem dos educandos, o que causou a Paulo Freire muito incômodo na imprensa, né, à época, porque a imprensa dizia que Paulo Freire estava despreocupado com o vocabulário culto, né, porque permitia que as crianças dissessem nós vai, nós vem, a partir do que ela podia acessar a linguagem culta. Paulo Freire incentivou a formação crítica dos professores por diversas iniciativas. Trabalhou na democratização da gestão escolar, na construção de um currículo mais próximo da realidade dos estudantes, né? E a sua atuação buscou romper com essas práticas autoritárias, que são muito comuns, infelizmente, ainda em nossas escolas, reafirmando a escola como um espaço equitativo, de transformação social, de cidadania e de garantia dos direitos humanos. Eu citaria 3 eixos importantes de Paulo Freire na gestão da Secretaria de Educação. A gestão democrática, que 1 ano antes, né, havia sido incluído na Constituição Federal como um princípio do ensino público, mas Paulo Freire inovou já na sua época, criando conselhos que não são apenas da escola, conselhos de participação e controle da gestão da política pública. Isso só foi feito agora, recentemente, se não me engano, no ano passado, na mudança da Constituição Federal e da LDB, ao tratar da possibilidade, da necessidade de que conselhos escolares de controle da política pública sejam agora organizados também como um princípio. Evidentemente que a educação como prática da liberdade e os direitos humanos como um horizonte da política pública. Então, por que a experiência retratada e analisada no livro de Paulo Freire pode ser considerada uma experiência de educação em direitos humanos? Porque a pretensão da educação em direitos humanos, eu peço licença para a gente pensar nisso assim, com profundidade, a pretensão que não é pequena da educação em direitos humanos é de humanizar a humanidade. Isso não é pouca coisa, né? E por isso Paulo Freire é lembrado como um educador em direitos humanos, porque se nós pegarmos as 3 obras primeiras de Paulo Freire, que são a tese de doutorado, Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido, nós vamos ver que a preocupação de Paulo Freire é exatamente essa, de humanizar o homem desumanizado pela sociedade, o que implica em reconhecer que há uma preocupação com a educação em direitos humanos, né? Então, o eixo central da preocupação de Paulo Freire, também na Secretaria de Educação, foi essa, a de humanizar o homem desumanizado pela educação, pelas políticas públicas e pela escola. Vai tocar aquele sinal que nós ouvimos agora há pouco, e eu quero encerrar falando sobre o livro de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Eu tenho muita curiosidade de saber quais são as epígrafes dos livros. E a epígrafe de Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido, ela é retumbante, né? E se você pegar a epígrafe que está lá no início do livro e o último parágrafo do livro Pedagogia do Oprimido, a relação entre elas é uma coisa simbolicamente muito forte e muito importante.
O que diz a epígrafe? Eu vou pedir licença para ler. Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim se descobrindo com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Então, é essa população invisibilizada, odiada por alguns, né, maltratada pelas políticas públicas, é essa população esquecida que Paulo Freire dedica o livro Pedagogia do Oprimido, mas não só a ela, também aos que se descobrem nesta população, com elas sofrem, mas, sobretudo, com elas lutam pela transformação social. E o último parágrafo, que diz assim: se nada ficar dessas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Amor, né, que é uma palavra também tão considerada piegas nas políticas educacionais. Educação é um ato de amor, né, diz Paulo Freire, e por isso um ato de coragem. Então, eu encerro, né, convidando todos nós a reconhecer que o papel da gestão das instituições educacionais é reconhecer essa potencialidade, né, que tem a educação em direitos humanos, no sentido da transformação social e na criação de ambientes respeitadores, acolhedores em nossas escolas e construtores de paz. Obrigado. Nossa, muitíssimo obrigada. Estou vendo aqui pela carinha das colegas também, quanto ficaram emocionadas, professoras, pelas suas palavras, e como é importante uma pessoa com a sua trajetória na gestão educacional inspirar também, né? Nós que estamos aqui nesse caminhar.